Ni hao, seus vendedores de carro chinês que não conhecem sobre a China. Tudo bem com vocês? De novo, né? Eu até achei que era um repeteco desse mesmo podcast, mas não. Esse cara aí que é da Jack Motors, que eu não sei o nome dele, nunca lembro, falando de China. Quase 30. É Estados Unidos mais Europa. Mas a China tem um monte de características que eu acho fascinante. Primeira coisa da China que é interessante é o seguinte: Conta pra nós. a China não tem fuso horário. Ok. Você sabe que ninguém sabe disso? Ninguém. Você fala com as Ninguém sabe disso. Ninguém. pessoas, porque quando você vai para a China, você vai para Xangai ou para Beijing. Ninguém vai para o interior da China. Até porque lá não tem muita riqueza por enquanto. Hã? Mas a China não tem fuso horário. A China é um fuso horário. Peraí. Ninguém vai pro interior da China porque não tem riqueza? Como assim, minha gente? O que é o interior? O que ele considera como interior da China, né? Porque Chongqing, por exemplo, é interior da China. Não é uma cidade de interior, mas é o interior da China. É na beirola do Planalto Tibetano. Uma das maiores fábricas de tela LCD, acho que é LCD, do mundo, é lá na província de Sichuan, perto do Planalto Tibetano. Eu não sei o que ele está falando de interior, né? Porque tem bastante coisa. Não sei o que ele quer dizer com interior. horário só. Tem um fuso Isso horário quer só. dizer o seguinte: Isso é verdade. quando você viaja para o oeste da China, indo em direção à Europa, começa a anoitecer bem mais cedo, porque o fuso horário não muda. Então, por exemplo, a China faz fronteira com o Paquistão. Mas é uma fronteira meio estranha, porque é no meio do Himalaia, mas faz fronteira com o Paquistão. Quando você atravessa a fronteira, é 3 horas mais cedo. Uau! Quando é 7 horas, quando é, por exemplo, 2 horas da tarde na China, é 5 horas da tarde, é 3 horas mais tarde, depende de onde você está. Então é assim. Uau! Na China é assim, no inverno, em Beijing, Xangai, Shenzhen, Chengdu, Chongqing, as maiores cidades chinesas não são muito longe do litoral. Pô, o cara vende carro elétrico chinês, o cara é representante da Jack Motors no Brasil, o cara não sabe falar o nome das cidades, maluco. Aprende pelo menos o nome das cidades, cara. Pô, não custa muito, né? Nessas cidades, anoitece às 5 da noite. Quando você vai para o interiorzão da China, anoitece às 2 da tarde. E se você atravessa a fronteira, lá é 3 horas mais tarde. Uau! Ou seja, a fronteira tem 3 horas de decalagem. Decalagem? A Rússia, quando você olha o lado à esquerda no mapa, que é o oeste, na China, a Rússia tem 4 horas. No fim da China aqui, depois da Mongólia, tem 4 horas, porque a Rússia tem um monte de fuso horário. Ou seja, a primeira coisa interessante da China, ou curioso, a China não tem fuso horário. Ok. E é um país gigantesco. O Brasil tem 3 fuso horários, a China tem um fuso horário. Ok. O Brasil tem um horário, aí depois A gente já entendeu, cara. A gente já entendeu. Cuiabá, Campo Grande tem outro e o Acre tem outro. Só o Acre. Mas a China é mais esticada assim. Não são 4, não? Tem Fernando de Noronha, né? Tem Fernando de Noronha. 4. Mas a China é um só. Os Estados Unidos tem 4. Tem 4 horas diferentes, né, nos Estados Unidos. Então, primeira coisa, lá não tem. Tem outra coisa interessante da China, que também pouca gente sabe. Pouca gente. É o seguinte. Pelo menos esse algumas pessoas sabem, né? Porque o fuso horário ninguém sabia. Na China tem um controle muito grande de migração interna. Ah, é isso ainda, mano? Então, a China não é uma democracia. Você não sente isso quando você está lá, mas não é. E a China tem o seguinte: para você mudar de uma cidade para outra, tem um sistema que chama Youku. O cara não saberia o nome das paradas, maluco. Youku é o nome do... Tipo a Netflix deles aqui. É Rukou, maluco. Rukou no Youku. Onde você basicamente, de um jeito ou de outro, você é proibido de mudar de uma cidade para outra. A migração interna na China ela é super controlada. Aí você fala, bom, mas e o cara que quer morar em outra cidade? Na China não pode. Na China, para você mudar de uma cidade para outra, você tem condições, pré-requisitos. O primeiro é, você muda quando você for fazer faculdade. Cara, eu acho que estão ressuscitando. Eu acho que isso aí é um react ressuscitado, porque não é possível que ele tá repetindo a mesma coisa, cara.
Então, você mora numa região pobre da China, você estuda que nem um louco, você entra numa universidade boa, aí você pode mudar para a cidade onde você entrou na universidade. Vocês não têm ideia o que é a competição para entrar em universidade na China. Vocês não têm ideia. Sim. Mas é tu algo, tem, né? assim, não existe em nenhum lugar do mundo. Segundo, casamento. Se você casa com alguém de outra cidade, você pode mudar para a cidade da mulher ou a cidade do homem. Mas é duro se está numa região pobre, como é que você vai achar um marido ou uma mulher numa região rica? Pode namorar pela internet, mas é meio complicado. Terceiro eu preciso arrumar trabalho naquela cidade. Então, por exemplo, fora isso, tem outra. Se você comprar uma casa, em 3, 4 anos você consegue autorização para mudar. Então, por exemplo, se você mora numa região pobre da China e você compra um apartamento em Xangai, depois de 3, 4 anos eles se deixam mudar. Você tem que apresentar dossiê, etc, etc. Mas um apartamento pequeno em Xangai é $1 milhão. Se você mora no interior da China, você não tem $1 milhão para comprar um apartamento em Xangai. Depende de onde em Xangai, mas é mais ou menos isso. Bom, o Hukou, não é o Youku, é o Hukou, né? Esse sistema é um sistema de, tipo, declaração de residência, tá? É um sistema de registro de onde as pessoas moram. Esse sistema tem 2.000 anos. Não foi o Partido Comunista que inventou, tá? Primeiro de tudo. Não foi o Partido Comunista. Então, eu também não entendo qual que foi a dele de falar, olha, na China não tem democracia, viu? Qual que é a relação com isso? A China, o Partido Comunista, usou o sistema de Hukou para esse controle de movimentação, assim como o Império Chinês já usava. Não, isso não foi de novo, não foi o Partido Comunista que inventou. Eles aprimoraram, né? Para evitar a favelização das cidades. Principalmente quando começou a desenvolver as cidades, já na era do Mao, né? Essas cidades aqui, tipo Guangzhou, Shanghai, Beijing, Tianjin, etc., Hangzhou, Suzhou, eles fizeram esse controle justamente para evitar a favelização. E também por quê? Vamos lá. Se vem muita gente para essas cidades, como que vai dar água, comida, saúde, educação e etc, 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 sabe? Então, é muito complicado só falar o negócio sem falar um contexto. Principalmente a história do negócio que já tem 2.000 anos. Então, na prática, eles controlam a migração interna. Mas, assim, outra coisa. Isso hoje já não é mais assim, tá? Já é bem mais flexível. É bem assim. Estava conversando com o pessoal do trampo, eles falaram que esse controle já quase não tem mais. Vamos falar da Índia. Eu conheço super bem a Índia, porque eu quase importei a Tata, eu fui lá um monte Quase de importei vezes, a e eu Tata. gosto muito da Índia também. Mas prefiro a China. A Índia é uma democracia. Lá você pode ir onde você quiser. Então, o que acontece na China? Eu tive uma vez uma... Peraí. Democracia que é onde... Na minha concepção, democracia era a questão de participação no governo, né? De eleição e etc. E não que você tem liberdade de movimento. Né? Até porque na China as pessoas podem ir onde elas quiserem. Não entendi isso aí. Na Índia, a democracia, as pessoas podem ir onde elas quiserem. Como assim, cara? Uma reunião com o secretário de transportes de Mumbai. E ele contava para mim o seguinte: quando você tem uma inundação no sul da China, no sul da Índia, e acontece nas monções, você tem 500 mil pessoas que chegam em uma semana em Mumbai no teto dos trens. 500 mil pessoas. Ele fala assim, 500 mil pessoas. Eu não tenho onde pôr, eles vão acampar, eu não tenho esgoto, eu não tenho comida, eu não tenho nada para esse pessoal. Então, vira um monte de comunidades. O que acontece na China? Tem uma inundação na China, acontece também. Você fica lá. E aí o que acontece? Eles fazem, é super bacana, eles fazem campanhas de arrecadação pela internet. Então tem 1,5 bilhão de pessoas. Então, não é que o pessoal dá muito, mas eles dão 5 renminbi, 1 renminbi é 80 centavos. Eles dão 5 reais, 10 reais, 2 reais, nada. Só que tem tanta gente doando que eles arrecadam 2, 3 bilhões de dólares
O exército vai lá, tem 3 milhões de pessoas no exército, ocupa o exército fazendo essas coisas, vai lá, reconstrói tudo, mas você não sai de lá. Então, na China, não tem comunidade. Então, como é que funciona a Hefei? Hefei é a cidade onde está a Jaque. Xangai, 500 quilômetros para dentro. O exército da China tem 2 milhões de pessoas, não tem 3 milhões. Pega o... Meu Deus do céu, cara. Xangai, 500 quilômetros para dentro. Eles fazem assim, eles constroem um bairro planejado, tal, Não é doido. maravilhoso. As avenidas, se todo farol tem quanto tempo falta para o farol ficar verde ou vermelho. Uau! Tem um contador digital gigantesco. Todo farol. Uau! Aí você tem 2 pistas da esquerda, bicicleta. De cada lado. Canteiro central. Pista para ônibus, de cada lado. Canteiro central. E 5 ou 4 pistas para carro. Vocês não têm ideia do que é aquilo lá. Bota no chão qualquer cidade americana. Aí eles fazem as avenidas. Eu lembro, eu testava carro em 2010 naquelas avenidas a 180 por hora que estavam só tinha as avenidas. Tava cometendo crime na China, é? Que 180 por hora não pode, mano. Não pode. Depois eles fazem um shopping center, hotel, restaurante, eles constroem tudo. E depois eles abrem inscrição na cidade. Quem quer vir na cidade? E você se inscreve para você ir na cidade por internet. Então você fala, eu tenho diploma disso, tenho diploma daquilo, meu pai fazia isso, eu faço aquilo, eu quero ir morar na cidade. E aí tem uma pessoa, que nem RH, que aprova você vir morar na cidade ou não. Então isso daqui é o seguinte, tudo é planejado. Não tem comunidade, não tem nada. E você espera a tua região se desenvolver para você melhorar de vida. Ou você estuda que nem um cavalo, para você entrar numa faculdade boa e aí entrar depois você você acha um bom trabalho. O cavalo estuda? O que isso faz? Isso faz o seguinte, por exemplo... O cara tá... eu entendo, mas assim, eu entendo parte, né? Porque o cara tá dando uns exemplos e assim, é muito confuso, porque ele falou de Hefei. Hefei é uma cidade que existe, tipo, sei lá, desde o século 6 a.C., mais ou menos. Porque é bem no centrão de onde surgiu a China, ali na meiuca ali da China, né? Então é uma cidade muito antiga. Não é uma parada nova que a pessoa falou, oh, eu quero ir para Hefei, sabe? Não, assim... Nossa, cara. Tem 50 milhões de chineses que tocam piano. Você pode ver todos os gênios de piano, tudo chinês. Porque piano é uma maneira de você entrar numa universidade boa. É, assim, é fã ou hater, né? O cara tá tentando falar bem, mas nossa senhora, cara, tá difícil. Tem mais chinês aprendendo inglês do que americano. Tem 400 milhões de chineses aprendendo inglês. Eu fui visitar uma escola na China, 11, 12 anos. Eles não sabiam que eu ia entrar naquela classe. Porque eu tenho uma escola que eu ajudo. E o quadro negro, eles estavam estudando Shakespeare, em inglês, claro. Então, a criança chinesa, todos os meus amigos chineses que têm 30, 35 anos, eles falam, eu não tive infância. Porque de 5 a 16 anos, eu estudava de manhã, à tarde e de noite. Isso aí que ele está falando é verdade. Isso aí que ele está falando é verdade. Inclusive, a província de Zhejiang, que é onde eu morava, eles fizeram vários estudos que as crianças estão dormindo tipo 6 horas e meia por noite só, porque é o dia inteiro estudando. E criança tem que dormir bastante, né, para desenvolvimento, para crescimento, desenvolvimento do cérebro, etc. Né? E não tem, assim, é muito puxado, muito. Inclusive, um cara que trabalha comigo, ele é de Hefei, né, dessa cidade, Hefei, e a esposa dele mora lá, com a filha deles, a menina tem 12, 13 anos, e a mãe já tá preparando ela pro vestibular, que é só daqui 4, 5 anos, cara. É um troço absurdo, assim, é demais. Ninguém brinca lá. Quando você entra na faculdade é outra coisa, aí sim. Mas até entrar na faculdade, ó... Então, nada, o mano. fato de... Entrar na faculdade é o mesmo esquema. É o mesmo esquema. Nunca viu o vídeo aí da galera comendo enquanto tá andando de bicicleta? Acho que é na Tsinghua, que é a universidade mais famosa da China, que é em Beijing. A universidade é muito grande, o pessoal vai de um lado pro outro de bicicleta, e tem vídeo dos caras, tipo, indo de um prédio pro outro, comendo um miojão e na bicicleta. Não tem alívio, não. Você não ter migração interna, ou essa migração interna ser bem controlada, faz com que as pessoas, as diferenças das pessoas sejam
enormes até do ponto de vista físico. Então, por exemplo, o chinês do norte, ele é alto, peludo Ui! e forte, porque ele se alimenta de raiz. Ui! Peludos e fortes, ui! Batata, cenoura, o que nasce debaixo da terra, porque lá faz fronteira com a Sibéria. Uhum. E é impressionante. Você vê um chinês, você fala, esse cara é do norte. Você vê o porteiro do hotel de uma cidade do norte, é do meu tamanho, 1,90 m. Acho que eu já vi isso aí, os caras. Olha só, eu acho que eu já vi esse react, tá? Eles fizeram eles publicaram dessa vez, só que de uma outra câmera. Eu acho que da outra vez a câmera estava do outro lado dele, do lado direito dele. Porque eu já ouvi essa história antes, de que o chinês do norte come batata e raiz. Cara, batata, primeiro que batata é da América, né? Das Américas. Só pode ser, eu tô revisitando o react, porque assim, mas assim, a câmera é diferente, não é desse ângulo, era de um outro ângulo. O chinês do norte, ele realmente é mais alto, mas não é porque eles caras comem raiz, é porque o norte da China normalmente foi sempre muito rico, e foi onde a China começou, né? O sul aqui é um outro tipo de pessoa, é um outro tipo de ser humano, sabe? Não é a mesma genética. 1,92 m. O chinês do sul, ele é baixinho, não tem pelo, Ui! e ele é porque ele se alimenta de arroz. A alimentação dele é à base de arroz. E no norte eles não comem arroz. A roupa, se eu estou em Shenzhen, seja no sul da China, eu entro numa loja de roupa, não tem roupa para mim. Não tem sapato, não tem roupa para mim do meu tamanho no sul da China. Mas qual que é o No teu norte tamanho, da China cara? tem. Mas qual que é o teu tamanho, cara? Pô, eu tenho 1,77 aqui, eu acho roupa. Tem roupa grande aí. Você fala com um cara que tem loja de roupa, Zara, ou Zara não tem tantos lá, mas tem. Tem, cara. Tem. Mas, assim, a grade da roupa, por exemplo, vamos dizer, sapato para homem, vai de 37 a 45, vamos supor. O centro da grade no Brasil é, sei lá, vou chutar 39, 40. No norte da China, o centro da grade é 42. No sul da China, é 37, 38. Eles têm 5 graus de diferença na metade da grade entre uma loja no norte da China e uma loja no sul da China. No Brasil, a gente também tem algumas diferenças regionais. O nordestino tem algumas diferenças. Mas como tem migração? Por exemplo, um cara como o Lula não existe lá. Porque não existe você sair do nordeste do Brasil e descer para São Paulo, porque você não consegue. Ai. Como assim não consegue, cara? Tu literal. Olha só. Ai. Primeiro que para entrar no Partido Comunista, o cara tem que fazer um monte de prova, um monte de coisa, né? Então, assim, não é simplesmente, eu quero entrar no partido. Não, tem todo um processo. Então, sim, pessoas como Lula, pode existir. O cara tá lá em Xinjiang e vir trabalhar em alguma província daqui do sul. Sim, isso pode existir. Pode. Tanto que o Xi Jinping, ele é de Beijing, e aí ele veio para Fujian, e antes eles se mandaram, na época da Revolução Cultural, mandaram ele para o meio do nada, sei lá onde é que era, para uma caverna lá, que ele ficou morando na caverna, pô, para Fujian, pô, para Shanghai. O próprio Xi Jinping deu uma volta gigante, cara. Então, sim, uma pessoa como Lula pode, mas o processo para entrar no partido já é completamente diferente, cara. Vocês deixam o like aí, que é muito sofrimento para mim às 7 horas da manhã. Então, você, assim, por exemplo, as cidades são todas por categoria. Então, você tem uma cidade, categoria 1. Tem 5 categoria 1. Beijing, Xangai, Shenzhen, Chengdu, Xingkong. Meu Deus são do as céu, 5 cara! grandes cidades. Aprende o nome das cidades, cara. Pelo amor de Deus. Xingkong. Chongqing, cara. Chega a dar até uma dor no coração. Que são cidades de 20 milhões de habitantes, aonde eles chamam categoria 1. Para ir morar numa cidade, é muito difícil conseguir autorização. Se você mora numa categoria 2, categoria 3 ou categoria 4. As cidades que ele falou não estão na categoria 1, tá? Chongqing, Chengdu não estão. Não, estão agora, né? Estão agora, desculpa. Estão agora, peraí. Porque na primeira classificação era só Guangzhou, Shenzhen e Shanghai e Beijing. Inclusive, Beijing e Shanghai, elas são administradas como se fosse uma província, porque elas são muito grandes, né? Mas hoje, assim, categoria 1 tem um monte de cidade, cara. Até Dongguan, que aqui do lado, é categoria 1, sabe? A Dongguan, inclusive, era a capital da prostituição da China. Qingdao, Wuhan, Nanjing, tem um monte de cidade que é categoria 1.
Pô, pega os nomes, aprende os nomes, cara, por favor. Fei, a nossa cidade onde tem a Jaque, é categoria 3. Nanjing, que é perto, Nanjing quer dizer capital do sul, Beijing, capital do norte. Nanjing é categoria 2. O cara que mora em Hefei e que quer morar em Nanjing... As duas informações estão erradas. Hefei é categoria 2 e Nanjing é categoria 1 já. Pega os teus dados direito, mano. Nanjing, primeiro tem que arrumar emprego em Nanjing. Conseguiu. Tem um cara que cuidava da gente na Jaque que foi trabalhar em Nanjing. Ele levou 1 ano e meio para ter autorização para mudar com a família para lá. E se você muda essa autorização, você não tem escola, você não tem hospital, você não tem nenhum serviço do governo. Isso é verdade. Você é obrigado também. a esperar para ter autorização. Isso é verdade. E isso faz com que a China, as diferenças regionais são gigantescas. Aí o pessoal pergunta como é que é o chinês. Não existe um chinês. Existe 10 chineses diferentes. Só? Não existe um chinês, porque o chinês do norte, o chinês do centro, o chinês do oceano, o chinês do sul, eles são completamente diferentes e eles não se misturam. E a língua falada é super... A China tem 56 etnias, então tem bem mais que 10 chineses. Eu sei que ele tá usando assim, tem 10 chineses diferentes, só assim de uma forma, né? Figurativa, mas tem bem mais, né? A língua escrita é a mesma. Por exemplo, se você mora no sul da China, você quase não entende o que o cara do norte da China fala. É que nem, por exemplo, o inglês da Austrália e da Nova Inglaterra da Irlanda. É a mesma língua. Mas o sotaque, assim, os caras quase não se entendem. Bom dia, dona Cá. Ou o inglês do Texas. Bom dia, dona Cá, tudo bem? Não, na China, a língua é outra parada mesmo, né? Quem fala só mandarim não entende cantonês. Quem fala cantonês e mandarim não entende chongqingnês, por exemplo. Não entende shanghainês. Não entende. É completamente diferente. É outra, assim, a escrita é a mesma, mas o falado é outra parada. Então, as diferenças regionais na China são tremendas. Então, a China é o seguinte: PIB da China, 18 tri. A renda média da China, 13 mil dólares. Mas isso é renda média. Na China é o seguinte: você tem 350 milhões de chineses que moram entre mais ou menos uma faixa de 300 quilômetros do mar. Esses 350 milhões de chineses têm uma renda média maior que a italiana. Quase francesa. Eles têm 35 mil dólares de renda per capita. 350 milhões vezes 35 mil dólares dá 1 tri. Então você tem 1 trilhão, você tem 10 tri. Você tem 350 milhões de chineses que têm uma renda per capita europeia, com um custo de vida super baixo. PPP deles é quase americana. Chinês cearense. Eles têm 35 mil dólares de renda per capita, o PP deles é 70. Custo de vida relativamente barato, comida barata, trem barato. Vocês fazem favor, é 7 horas da manhã, vocês deixam o like na live aí, tá? Vocês fazem favor. Que é muito sofrimento de manhã cedo, gente. Certo. Mas para carro, Chinês Goiás gosta de soja. Porque carro é um bem tradable. Esses 350 milhões de chineses, eles são relativamente ricos, bem mais ricos que a gente. A gente em São Paulo, nossa renda per capita média em São Paulo, na capital, é 18. Né? Eles têm 33, com PPP de 70. O outro trilhão de habitantes tem renda per capita igual à Nigéria, 6 mil dólares. Então, o que é os 18 de renda per capita da China? Os 18 tri. Os Estados Unidos têm um PIB de 27. A China tem 18,5. Dos 18,5, você tem 11 que estão em 350 milhões de habitantes. É um corte falso, parece, né? Eu vou falar, parece? Porque até agora ninguém mais falou nada, né? Mas ele tá no tal do Market Makers, que é um podcast aí de investimento, eu acho. E você tem 6 que estão em 1 bilhão de habitantes, que tem uma renda per capita de 6 mil dólares, que é a Nigéria. China e Santa Catarina quer separar. O que a China está fazendo agora? A China agora está fazendo bom. Eu já tenho 350 milhões de chineses que têm uma renda maior que a europeia. Em PPP, muito maior que a europeia. Agora eu quero cuidar dos 6 mil. Então, eles ainda têm muito desenvolvimento para fazer. Então, eles estão... É a palestra. E a vantagem da China
tem um inconveniente que não é uma democracia, mas tem algumas vantagens. Quando o governo decide alguma coisa, todo mundo faz. Então o governo fala, eu quero pôr carregador em todas as estradas. Em 2 anos você tem carregador em todo lugar, porque é eles que colocam. Ah, dá prejuízo. Faz mal. Eles têm 2 milhões de carregadores. Porque não é para dar lucro, né? É para atender a população. É simples assim, né? A China instala por dia mais carregador de carro elétrico do que os Estados Unidos instala por ano. Estados Unidos tem 180 mil. Aí, outro fator cultural. Na China, eles têm uma linha de trem de alta velocidade impressionante. Mas assim, gente, vocês não têm ideia o que é um trem na China. Eu ando de trem na Europa, Gente, eu tenho business na Europa. Vocês não têm ideia, gente. Vocês não têm ideia. Então, eu tenho business o trem na na Europa. Europa, ele anda 300 por hora e andou a 300 por hora. O trem já é velho. Como lá tudo é novo, o trem lá, você pega um trem de Beijing para Hefei, cuidado, hein? Não é Xangai. Cuidado. Hefei tem hoje 9 milhões de habitantes. Quando eu comecei a trabalhar com a China, tinha 4, em 12 anos atrás. Mas eles abrem inscrição, eles assim, eles te dão dinheiro para você fazer uma fábrica, a fábrica cria 10 mil empregos, eles abrem inscrição, traz 40 mil da zona mais pobre. E assim eles vão crescendo. A China, o trem de Beijing para Hefei. Primeiro, velocidade média, 350. 350, 360. O cara tá forçando a amizade, né? Trem de alta velocidade é tipo 150 km por hora, tá bom? É 150 km por hora. Por exemplo, o trem que vai daqui, da minha cidade, de Yamanga, para Guangzhou, é trem bala. E é 160, 180, porque é uma linha mais antiga. Tem pouca linha na China que vai a 350. Não é porque o trem é mais novo ou mais velho. É por causa da linha. Porque a linha que transporta esse trem de 160, 150, não é o mesmo, não é a mesma linha de trem que vai dar conta de transportar um trem de 350. Tem a questão das curvas, que tem que ser mais aberta, a estabilidade do trem, etc. Tem um monte de coisa. Tanto que já existia uma linha de Guangzhou para Beijing. Levava quase 10 horas de trem bala normal. 250, 270 km por hora. Eles tiveram que fazer uma linha nova para ter um trem de 350 km por hora. E aí agora tem, acho que dá umas 7 horas de Guangzhou para Beijing. Caiu umas 3 horas de viagem. E aí eles querem produzir um novo trem, um trem aí que vai até 600 km por hora, tipo maglev, é outra linha de trem. Sabe? Não é a mesma coisa. Então, a velocidade média 350 aí não bate não, cara. 350, 300. Eu faço foto e mando para todo mundo. E eu mando para os meus sócios franceses, falo, vocês falam dos seus trens, olha o trem na China. O trem, 2 vezes por dia, ele vai a 400. Mas como gasta muita energia, porque aumenta muito o atrito, eu truco essa informação. Na prática, os trens eles andam a 350. Mas dá para ir para 400. 2 vezes por dia vão a 400. Truco essa informação. 2 trens são mais rápidos. 3 horas e meia, 1.100 quilômetros. 3 horas e meia, 1.100 quilômetros. Quanto custa o trem? Baratíssimo. E não perde dinheiro. Então é assim. Perde dinheiro. O trem é caro. É muito mais barato do que na Europa ou nos Estados Unidos. Mas a empresa de trem na China é deficitária. Mas tanto faz, porque, de novo, o foco não é dar lucro, sabe? Não é para dar lucro. O foco é atender todo mundo. Todas as cidades com mais de 500 mil habitantes já tem estação de trem-bala. Então, não estou nem aí se dá lucro ou não. Tem trem para tudo quanto é lugar na China. Tudo trem de alta velocidade. Os Estados Unidos tentaram fazer uma linha de São Francisco para LA de alta velocidade. Faz 10 anos que estão fazendo, não conseguem fazer, eles não conseguem fazer desapropriação. Aí o cara quer que passe na cidade dele. Ih, meu Deus do céu. Aí eles chamaram os chineses para ajudar. Estava no Business Week. Aí o chinês fala, quantos quilômetros você faz por dia? Não. Por semana. Não. Aqui a gente tenta fazer 10 quilômetros cada mês. O cara fala, a gente faz 2 quilômetros por dia. Aí o americano, no Business Week, como é que você faz? Ele fala, é fácil, a gente está fazendo 5.000 quilômetros de alta velocidade por ano, então para a gente, vem tudo em módulo pré-fabricado, a gente encaixa. É impressionante. Aí o governo chinês, ele faz o seguinte,
Se você nasceu na década de 80 na China, ou seja, você tem 45 anos, Ele falou que era 3 horas de trem de Beijing para Hefei. Tá 4 horas e meia aqui, cara. 4 horas e meia de trem. E custa 490 renminbi. Tem trem que leva 5 horas, inclusive, porque deve fazer mais parada, né? O mercado de automóveis na China era 500 mil carros em 1990. 500 mil. 2 milhões no ano 2000, que era o mercado brasileiro. 10 milhões em 2006, 2007. 20 milhões em 2015. E 30 milhões hoje. Se você tem 40 anos, quando você vai comprar um carro elétrico na China e o vendedor fala, olha, para viajar é complicado. Ele fala, eu vou de trem, eu sempre viajei com meus pais de trem. Porque se você tem 40 anos na China, você nunca viajou de carro com seus pais, porque seus pais não tinham carro. Isso é verdade até também. o ano 2000, tinha 2 milhões de carro, 2 milhões para 1,5 bilhão de habitantes. Isso é verdade Em também. 1990, tinha 500 mil carros no mercado lá. Então, ninguém tinha carro. Então, quando você chega para um brasileiro e você fala, olha, você não vai poder viajar de Vitória de BH para Vitória para ir para a praia. De aula, é. O brasileiro fala, mas eu vou como? Eu ia com meu pai e minha mãe. Porque a gente ia com papai e mamãe para a praia, de carro, 500 quilômetros. O chinês, primeiro que tem trem. E segundo, ele fala, mas tudo bem, eu sempre fui. Então, o chinês compra carro com 200, 300 quilômetros de autonomia e tudo bem. Porque, culturalmente, depois trem é barato. Eu estava falando da Polônia. Para você pegar um trem em Paris e ir até Marsella, é 100 euros. E de volta, 200. Papai, mamãe e 2 filhos, 800. Francês médio não tem 800 euros para ir de trem para Marsella. Esse mesmo trem na China, para fazer 800 quilômetros, em vez de 800 euros, 4 pessoas, só 150. Então, o cara vai de trem. Então, psicologicamente, o chinês, quando você fala para ele, você não pode viajar de carro, eu nunca viajei de carro, porque o cara nunca... Eu não sei, porque eu não me lembro qual é a distância de Paris para Marseille. Mas Beijing para Hefei já são $65. É $130 de volta. Euros. 130 euros e de volta. E são só 4 horinhas. Nunca viajou. Outra coisa do chinês... Então, primeira coisa, estratégico. O chinês precisa parar de importar petróleo. Segundo, não tem como o parar. Chinês, ele nunca viajou de carro com a família. Ele sempre foi de trem e tem trem de alta velocidade para tudo quanto é lado. Eles têm quase 40 mil quilômetros de trem de alta velocidade cruzando a China inteira e cresce 3 mil por ano. 42 mil quilômetros. Uma vez eu estava, em 2011, 12, eu estava com os franceses da Valeo no trem. O trem de sexta-noite é o trem que vai de Hefei para Xangai, tem um monte de sistemista de indústria automobilística. E eu estava com os franceses da Valeo e os caras falando comigo, porra, esse trem é foda, hein? E tinha Pô, doido, o cara vem para a China faz 15 anos, o cara não sabe falar o nome da cidade certinha, cara. um chinês conosco. O chinês falando, você está vendo aquela linha lá? E tinha uma obra longe. Essa é a próxima linha, porque esse trem só vai até 250, o próximo vai a 350. A linha mais reta. É impressionante. É outra linha. Então, primeira coisa, o governo chinês fala, eu quero ter 2 milhões de carregadores, ele coloca 2 milhões de carregadores. Segunda coisa, fala para o chinês, você não pode viajar de carro, ele fala, mas eu sempre viajei de trem, para mim não tem problema nenhum. A gente já entendeu, cara, a gente já entendeu. Tem um monte de coisa que você pode fazer que não tem custo para incentivar carro elétrico. Por exemplo, se você tem um carro elétrico, você não pode parar em Xangai na Zona Azul. Proibido. A Zona Azul está escrito lá em chinês, somente para carro elétrico. Aí você vai no estacionamento. 90% dos estacionamentos de Xangai está escrito, só aceitamos estacionamento de carro elétrico. Então, se você tem um carro elétrico em Xangai, um carro a gasolina em Xangai, o negócio é o seguinte, você não para. Você não consegue estacionar em Zona Azul e você não consegue achar um estacionamento que aceita teu carro. Número 1. Número 2. Xangai tem um baita trânsito em Xangai. Quem acha que tem trânsito aqui, vai em Xangai, em Beijing, e você vai ver o que é trânsito. Eles limitam 10 mil emplacamento por mês de carro térmico em Xangai. E tem um leilão na internet. Você paga mais ou menos $15 mil para ter direito a comprar um carro a gasolina em Xangai.
Eu nunca ouvi falar disso. Carro elétrico é livre. Eu nunca ouvi falar Então, todo disso. mundo compra carro elétrico e carro elétrico não vai no leilão. Só aí tem $15 mil, que não é ajuda do governo, mas é uma economia para você. Então, assim, você comparar o que vai acontecer na China com o que vai acontecer no resto do mundo, não dá para comparar. São situações completamente diferentes. Depois tem outra coisa. O dia que o governo chinês realmente desenvolver essa China rural, que tem uma renda média de $6 mil, que é igual à Nigéria, o mercado dele vai para 60 milhões de carros. Os Estados Unidos vai continuar com 15. Mas assim, vai botar esses carros onde, né? Tem limite para placa, tem limite para emissão de placa em todas as cidades. Não só tem limite, como, por exemplo, tem limite para carro de uma cidade circular em outra, principalmente as cidades grandes. Por exemplo, o carro daqui da minha cidade só pode ir para Guangzhou, se eu não me engano, 2 vezes por semana. Não pode ir mais do que isso. E não tem como eu sair com um carro daqui, eu comprar um carro aqui. Eu moro aqui hoje, eu compro um carro aqui, eu me mudo para Guangzhou, eu levo meu carro para lá. Não tem como. E aí, para transferir o carro para lá, tem que esperar a loteria de placa. Então, tem um controle gigantesco, porque já tem muito carro. Se botar 60 milhões de carros, as pessoas não andam. Né? China já está testando maglev, China já tem maglev. Já tem uma linha de maglev há muitos anos. Muitos, muitos anos. E tá bom também, né? Já tá bom desse... Meu Deus do céu, cara. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Pô, 7h15, muito tempo esse react aí. Tá louco.